321. O jovem e admirável príncipe pronunciou nesse mesmo tempo uma sentença numa questão muito difícil, que julguei dever narrar aqui, a fim de que se possa, em casos semelhantes, aproveitar o seu exemplo para se descobrir a verdade. Duas mulheres de má vida vieram procurá-lo. Uma delas parecia muito aflita com a injustiça que lhe haviam feito. Ela falou: esta mulher e eu, majestade, moramos no mesmo quarto, e ambas demos à luz ao mesmo tempo. 3 dias depois, quando ela e o filho estavam no leito, ela o sufocou, dormindo. Como eu também dormia, tomou o meu filho, que estava em meus braços, e pôs o dela no lugar do meu. Quando acordei e quis dar de mamar ao meu filho, que eu conhecia muito bem, encontrei em seu lugar o menino morto. Pedi-lhe então o meu filho de volta, mas ela não o quis entregar, obstinando-se em conservá-lo. E não tenho ninguém que possa me ajudar a obrigá-la a isso. Foi por esse motivo que me vi forçada a recorrer a vossa majestade. Depois que a mulher se expressou nesses termos, o rei perguntou a outra o que tinha a dizer. Ela afirmou ousadamente que o menino que vivia era o seu filho e que o de sua companheira havia morrido. Nenhum dos presentes achou que se poderia resolver a questão, tão difícil lhes parecia. Somente o rei encontrou um meio de solucioná-la. Mandou buscar a criança viva e ordenou a um dos guardas que a dividisse ao meio e desse igualmente a cada mulher uma parte. Tal sentença a princípio pareceu pueril, e todos criticavam o rei por tê-la proferido. Mas bem depressa mudaram de opinião. A verdadeira mãe disse que, em nome de Deus, não o fizessem, pois preferia entregar o filho àquela mulher a vê-lo morto. Ainda que todos acreditassem ser a outra a verdadeira mãe, pelo menos teria a consolação de saber que ele ainda estava vivo. A outra, ao contrário, demonstrou aceitar de boa vontade a solução, encontrando um cruel motivo de alegria na dor de sua companheira. O rei não teve mais dificuldade em julgar, por essa diversidade de sentimentos que somente a natureza pode inspirar, qual das duas era a verdadeira mãe. Assim, ordenou que o menino vivo fosse dado àquela que se opusera à sua morte e condenou a malícia da outra mulher, que, não se contentando em ter perdido o filho, desejava que a sua companheira também perdesse o dela. Essa prova de incrível sabedoria tornou o rei admirado por todos, e desde aquele dia começaram a obedecê-lo como a um soberano pleno do Espírito de Deus. 322. 1 Reis 4. Devo falar agora dos que tinham o governo das províncias. Uri governava a região de Efraim. Aminadab, genro de Salomão, governava toda a região marítima, na qual também Dor estava compreendida. Benaia, filho de Achio, governava todo o grande campo e o país que se estende até o Jordão. Gabar governava todo o país de Gileade e de Gaulão, até o monte Líbano, onde havia 60 cidades grandes e fortes. Abinadab quis desposar a outra filha do rei Salomão, chamada Básima, governava toda a Galileia até Sidom. Banachal governava a região marítima que está em torno do Arce. Safate governava os 2 montes de Itabarim e do Carmelo e toda a Baixa Galileia que se estende até o Jordão. Suba governava todo o país da tribo de Benjamim. Tabar governava todo o país que está além do Jordão. Salomão tinha além disso um lugar-tenente-general, que governava todos esses governadores. 323. Não se pode descrever a felicidade que os israelitas, particularmente os da tribo de Judá, desfrutaram no reinado de Salomão, porque então profunda paz, não perturbada por guerras estrangeiras nem internas, todos pensavam somente em cultivar os seus campos e em aumentar as suas riquezas. O rei tinha oficiais para receber os tributos que os sírios e os outros bárbaros de entre o Eufrates e o Egito eram obrigados a lhe pagar. Esses oficiais forneciam cada dia, para a sua mesa, entre outras coisas, 30 medidas de farinha, 60 de outra farinha, inferior, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 cordeiros gordos e grande quantidade de caça e de peixes. Possuía um número tão grande de carros que eram necessários 40.000 cochos para os cavalos que os puxavam, atrilados 2 a 2. Mantinha, além disso, 12.000 homens de cavalaria, sendo que metade montava guarda em Jerusalém, junto de sua esposa, e metade estava distribuída pelas cidades.
O encarregado da despensa ordinária tinha também o cuidado de prover a alimentação dos cavalos, em qualquer lugar onde eles estivessem. 324. Deus encheu esse príncipe de sabedoria e de inteligência tão extraordinárias que nenhum outro em toda a antiguidade pode a ele ser comparado. Ele sobrepujava até mesmo, em muito, os mais ilustres dos egípcios, que são tidos como os mais notáveis, como também os mais célebres dentre os hebreus daquela época, cujos nomes creio dever citar aqui: Etan, Emã, Calcol e Darda, todos os 4 filhos de Maol. Esse grande soberano compôs 5.000 livros de cânticos e de versos, 3.000 livros de parábolas, a começar do isopo até o cedro, passando por todos os animais, pássaros, peixes e todos os que caminham sobre a terra. Deus lhe concedeu perfeito conhecimento da natureza e de suas propriedades, e ele escreveu um livro no qual empregou esse conhecimento em compor, para a utilidade dos homens, diversos remédios. Alguns deles tinham até mesmo força para expulsar demônios, que não se atreviam a voltar a essa prática. Está ainda em uso entre os de nossa nação. Vi um judeu, chamado Eleazar, livrar diversos possessos, na presença do imperador Vespasiano, de seus filhos e de vários oficiais e soldados. Ele prendia ao nariz do possesso um anel no qual estava fincada uma raiz, a mesma de que Salomão se servia para aquele fim. Louco que o demônio a cheirava, arremessava o doente por terra e o abandonava. Ele dizia então as mesmas palavras que Salomão havia deixado por escrito e, fazendo menção desse príncipe, proibia ao demônio voltar. Para fazer ver ainda melhor o efeito das conjurações, enchia uma tina de água e ordenava ao demônio que a lançasse por terra, como sinal de que havia abandonado o possesso, e o demônio obedecia. Julguei bem relatar essa história, a fim de que ninguém possa duvidar da ciência, assaz extraordinária, que Deus concedeu a Salomão como graça particular. Esses estranhos procedimentos, atribuídos a Salomão por Flávio Jósefo, contrariam os ensinamentos bíblicos. O autor deve tê-los extraído de algum conjunto de tradições dos judeus, as quais muitas vezes estavam sujeitas a fantasias, para dar-lhes maior colorido. N. 325. Rei 5. Irão, rei de Tiro, tinha sido muito amigo de Davi e soube com grande prazer que aquele extraordinário príncipe sucederá no reino ao seu pai. Enviou-lhe embaixadores para dar testemunho de sua alegria e desejar ao novo rei toda sorte de prosperidade. Salomão escreveu-lhe nestes termos: O rei Salomão ao rei Irão: O rei, meu pai, tinha grande desejo de construir um templo em honra a Deus, mas não pôde fazê-lo por causa das guerras contínuas em que se achou empenhado e que não lhe permitiram deixar as armas senão depois de vencidos e feitos tributários os seus inimigos. Agora, que Deus me faz a graça de desfrutar grande paz, estou resolvido a empreender essa obra, a qual ele predisse a meu pai que eu teria a felicidade de começar e de terminar. É o que me leva a rogar-vos enviar-me alguns de vossos operários para cortar, com os meus, no Monte Líbano, a madeira necessária para esse fim, pois, segundo dizem, não há outros tão hábeis nisso como os sidônios, e eu os pagarei como vos agradar. O rei Irão recebeu com alegria essa carta e respondeu: O rei Irão ao rei Salomão: Dou graças por terdes sucedido no trono ao rei vosso pai, que era príncipe muito sensato e virtuoso, e farei com alegria o que desejais de mim. Mandarei que cortem também, nas minhas florestas, muitos troncos de ciprestes e de cedros, que mandarei levar por mar, ligados uns aos outros, até a margem de vosso território, no lugar que julgardes o mais cômodo, para serem depois levados a Jerusalém. Rogo-vos, em troca, que me mandeis uma partida de trigo, de que temos falta nesta ilha, como sabeis. Podem-se ainda ver nos dias de hoje os originais dessas duas cartas, não somente nos nossos arquivos, mas também nos dos tírios. Se alguém quiser consultá-los, terá apenas de pedir aos que têm o encargo de guardá-los e verá que os reproduzir fielmente. Julguei necessário dizer isso para dar a conhecer que nada acrescento à verdade e que o desejo de tornar a minha história mais agradável não me faz misturá-la com coisas inverossímeis. Assim, rogo aos que a lerem que lhe prestem fé e se convençam de que eu me julgaria um criminoso, merecendo que a rejeitassem inteiramente, se não me esforçasse em tudo para dizer a verdade com base em provas bem sólidas. Tiro era então uma ilha, mas Alexandre, o Grande, uniu-a à terra firme. N.